bíblico onde nós vemos isso também. Alguém que no final do ano, lá em dezembro, percebeu que teve um grande ano. E não chegaram a desejar um feliz ano novo para essas pessoas, não. Mas lá no mês de dezembro, eles olharam para trás e viram que tiveram um grande 2014. Nós vemos isso claramente num dos anos que passa a história do livro de Esther. Eles vão até festejar no final desse ano de dezembro. No meio de dezembro eles vão começar a festejar. Nós vamos ver isso na Bíblia, porque tiveram um ano muito abençoado, um ano muito rico. Fizeram banquetes, comemoraram, festejaram bastante. Mas não foi 2014, não foi o ano todo deles que foi bom, não. E mesmo assim eles festejaram bastante, comemoraram bastante, banquetes e banquetes para comemorar o ano que eles tiveram. Olha lá Esther capítulo 3. Capítulo 3, volta um pouquinho, nós vamos estudar o 4, mas eu quero que você veja no contexto, no capítulo 3, versículo 7, diz que no primeiro mês, que é o mês de Nisan, não é o mesmo nosso calendário judaico, primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o puro, isto é, sortes, perante Amã, guarda esse nome Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Durante um ano, desde Nisan até Adar, foi dado sortes ou favorecimento a Amã para que ele reinasse juntamente com Assuero. Ele era o segundo homem do reino. Assuero era o primeiro rei e abaixo dele estava Amã. E como eu disse para os irmãos, em dezembro ou em Adar, no mês deles, daquela época, eles vão festejar bastante. Vai ter banquetes e muita alegria. Mas nem todo ano foi assim. Eles foram muito perseguidos, foram muito maltratados, foram tremendamente humilhados por esse Amã. Sofreram bastante antes de serem vitoriosos. Mas no final do capítulo, olha lá no capítulo 9, vai lá na frente, versículo 17. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, é o dezembro. No dia 14 descansaram e fizeram dia de banquetes, dia de muita alegria. E se você continuar no versículo 26, vocês vão ver que chamaram esse dia de Purim, a sorte ou o puro, que era o dia de sorte que foi dado a Amã. E esse Amã foi um homem que perseguiu muito aquele povo, o povo de Esther, o povo de Mordecai, como os irmãos conhecem a história. No final do ano eles comemoram um pur dobrado, um Purim, muita sorte, muito favor de Deus sobre a vida deles, sortes dobradas para o povo. Mas como eu disse, passaram por muita humilhação, foram muito maltratados. Irmãos, nós esperamos que o ano de 2014 para nós termine assim, em banquete, em festas. Quem sabe esse 2013 não tem sido assim na sua vida, ou na vida da sua família, quem sabe? Mas para termos vitória, para nós fazermos ceias aí, bastante banquete, com muita alegria, com muita satisfação, nós precisamos ser determinados como nos dias de Esther, e lembrarmos que eles passaram por tormentos, passaram por muitas perseguições, opressão. O inimigo deles, de nome Amã, como nós vimos aqui, queria aniquilar esse povo, queria destruir os judeus, que eram o povo de Deus nessa época, pós-exílio. Tinham voltado do cativeiro da Babilônia, agora eles iam comemorar. E logo depois de uma saída de cativeiro, onde eles eram escravos, foram escravizados pela Babilônia, mas o rei Ciro da Pérsia deu liberdade, porque Ciro da Pérsia ganhou a batalha contra a Babilônia e reinou. Ele deu liberdade de culto para todos os
povos. Então vão lá os judeus, junto com Esther, junto com Mordecai, como vocês conhecem a história do livro de Esther. E eles estão lá cultuando a Deus, mas alguém chamado Amã, inimigo deles, durante todo esse ano que nós vemos lá no capítulo 3, versículo 7, desde Nisan até Adar, dia a dia, diz o versículo, mês a mês, Amã teve sorte, ou foi favorecido sobre todo o povo, e o favorecimento dado ao rei para ele não foi em benefício dos judeus, foi em perseguição, foi em opressão, até exterminar. Se você ler no capítulo 4, que nós vamos estudar bastante, no versículo 7, no finalzinho, você vai ver que, capítulo 4, versículo 7, que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Irmãos queridos, em pouco tempo de libertação do cativeiro, seria um momento de festa, de retorno para os lares dos judeus, poder cultuar livremente o seu Deus. O inimigo já tentava novamente, já perseguia, já maltratava. E neste mesmo capítulo 4, no meio do versículo 3, você vai ver que até luto esse povo passou. Veja que em todas as províncias, capítulo 4, versículo 3, onde chegava a palavra do rei e a sua lei, porque Amã havia decidido assim, e o rei aceitou, sem saber ao certo o que estava acontecendo, havia entre os judeus grande luto. Por certo, alguns acabaram morrendo, como diz o texto. Da mesma sorte nós, irmãos, nós somos libertos do cativeiro do pecado. Nós somos libertos de uma vez por todas. E é tempo de comemorar, é tempo de salvação, de glorificar a Deus, porque fomos libertos. Mas não se esqueçam que após a liberdade, assim como foi com aquele povo, após a liberdade do cativeiro babilônico, onde eles podiam voltar para casa descansados e cultuarem seu Deus, o Jeová, o nosso grande Deus, o inimigo se levanta. E mesmo que você tenha liberdade espiritual hoje, para louvar o seu Deus, o inimigo tem se levantado contra nós. E vai se levantar como está lá no capítulo 3, versículo 7. Dia após dia, mês após mês, de Nisan ou janeiro até Adar, ou dezembro nosso. Mas como eu disse, lá no capítulo 9 nós já vimos, eles estão comemorando. E depois de tanta opressão, depois de tanta perseguição, eles estão fazendo festas, banqueteando, ceando juntos, em alegria, muita disposição, até intitularam um novo dia comemorativo que ficou para o resto, para a posteridade futura, a festa de Purim, que é a festa da libertação, da salvação deles naquele momento. A pergunta para nós é: o que nós precisamos fazer para quando chegar o final de 2014, esse feliz ano novo que você vai ganhar aqui depois do culto hoje, várias pessoas vão dizer para você: feliz ano novo, feliz ano novo. O que nós precisamos fazer? Sabendo das investidas do inimigo, sabendo que vamos sofrer perseguição, sabendo que o inimigo vai nos atormentar, vai nos oprimir, imposição que nos tem colocado o mundo hoje, sabendo de tudo isso, as lutas que vamos passar, como é que nós vamos comemorar, chegar no final de 2014 e festejar? Porque ceias agradáveis mesmo, com alegria, com grande festa, celebrando vitórias. O que nós precisamos fazer? O texto então nos mostra no capítulo 4 o que Esther, a rainha Esther, e Mordecai, aquele que era o seu pai adotivo. Mordecai, a Esther era órfã e Mordecai cuidou dela. E eles dois vão representar o povo judeu ali perante o rei Assuero. E nós vamos poder ver no capítulo 4 rapidamente. Não vou me delongar muito, mas eu quero que você anote isso. Ache uma folha, puxe uma caneta e anote, para quando chegar no final de 2014 você ter feito o que Esther e Mordecai fizeram, desde janeiro até dezembro, desde Nisan até Adar. E eu tenho certeza que se você fizer o que eles fizeram durante todo o ano, porque no capítulo 3, versículo 7 diz que foi dia após dia, mês após mês, que Amã os perseguiu e os oprimiu.
Se você fizer isso, é bíblico. Não sou eu que estou orientando os irmãos, mas a própria Bíblia. Certamente você vai ter vitória. Quem sabe não vai terminar o ano 2013 como talvez alguns aqui estejam, até mais tristes do que alegres. Talvez sem muita graça, sem muita razão para ceiar conosco hoje. Vamos ver o que Esther e Mordecai fez, capítulo 4 de Esther. Uma das coisas, eu vou ler e nós vamos procurar o texto aqui, tá bom? Uma das coisas que eles fizeram, e nós precisamos fazer bastante em 2014, tá bom? Para esse Feliz Natal que você vai ganhar hoje se concretizar, é humilhação perante Deus. Você tem se humilhado perante Deus? Eu sei que todos vão dizer sim, mas será que temos nos humilhado como foi a humilhação de Mordecai? Veja no versículo 1, capítulo 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Eu já disse aqui para os irmãos, mas só para lembrar: rasgar a veste, eles pegavam a gola aqui em cima e rasgavam até meia altura do peito. Isso era sentido, tinha significado para eles de indignação. Queria mostrar que eles não eram dignos e não poderiam fazer nada, estavam fragilizados, não eram ninguém. É como se eu declarasse: eu não sou ninguém hoje. Panos de saco e de cinza não eram roupas adequadas de festa, eram roupas ruins, que só os humildes usavam, aqueles que não tinham condições. E publicamente a pessoa que se vestia dessa forma era tida como uma pessoa muito humilde, muito simples. A ação de se humilhar de Mordecai foi tão sincera, que se você continuar lendo o capítulo 4, no versículo 4, Esther envia servas para enviar roupas para vestir Mordecai e tirar o pano de saco dele, mas ele diz que não aceitou. Ele queria realmente se humilhar perante Deus. Ele queria que as pessoas reconhecessem, e Deus também. Era assim que ele simbolizava que ele não era nada em todas as circunstâncias. Quantas vezes no ano nós teremos em 2014 que nos humilharmos perante Deus? Já pensou nisso? Quantas vezes você vai ter que dizer, se é que você disse isso para Deus em 2013: olha, Senhor, eu sou indigno, eu sou imerecedor, diante dessa situação eu não tenho condições nenhuma, eu sou incapaz, impotente. Geralmente nós fazemos isso nas situações que nós não conseguimos realmente lidar. Mas quantas e quantas situações nós mesmos tomamos conta e até resolvemos, sem ao menos consultar a Deus, coisas pequenas talvez. Humilhar diante de Deus não é quando alguém está lá no hospital e não tem mais saída, uma doença que não há mais cura, ou quando você vai concorrer a um emprego que tem mais de 100 pessoas para a mesma vaga. Aí há coisas impossíveis que você vai lá e chora e planteia. É como se você rasgasse as vestes e vestisse de pano de saco de cinza. É quando você tem que tomar pequenas decisões. Mas você orou no início do dia: Senhor, tudo que eu tiver que tomar de decisão hoje, das mais simples que pareça ao meu ver, eu quero que o Senhor me oriente, porque eu não tenho condição, eu sou indigno, eu sou pecador, minha mente não consegue discernir realmente o que é bom, o que é perfeito para mim. É assim que você inicia seu dia? Se você não iniciou seu dia assim até hoje, no final de 2014 também, você não vai ter um feliz ano novo. Você vai ficar comparando e vai ver que teve muitos tropeços, teve muitas amarguras, muitas frustrações. Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz que assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Irmãos, nós não somos
nada, diante de nada. Por isso, em primeiro lugar, o que Mordecai fez, nós precisamos fazer: nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Enquanto isso, o louvor pode vir aqui para frente. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos? Vamos ficar em pé? Uma das coisas que nós precisamos fazer, uma das atitudes que precisamos fazer para vencermos 2014, chegar lá em dezembro com o ministério de Mordecai, lá em dezembro, dia 13, 14 de dezembro, olhar e falar: tivemos um feliz ano novo, vamos festejar com alegria, banquetes. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, em todas as situações, nas pequenininhas. Não tome nenhuma decisão em 2014 sem consultar a Deus, tá bom? Inicie o dia já consultando a Deus. Senhor, dirige a minha vida, vai me orientando, assim Deus vai te abençoar. Vamos ver juntos? 1 Pedro 5, 6 e 7, vamos lá? Humilhai-vos tanto sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos louvar a Deus de pé? Faça desse cântico a sua oração agora. Glória a Deus. Se humilhe na presença do Senhor. Primeiro, humilhação, não se esqueça. Anote para em 2014 e falar: tive um ano novo, aquele que me deram lá no final do culto foi realmente abençoado. Segundo lugar, honrar aquilo que o Senhor nos confia. Ou nós honramos, ou não seremos felizes, não teremos um bom ano. Livro de Esther, capítulo 4, volta lá para o livro. Versículos 13 e 14. Esther 4, 13 e 14. Então lhe disse o Mordecai que respondessem a Esther. Esther era a rainha.
Mordecai era um servo, estava à porta do palácio, vestido lá de pano de saco e cinza, e o povo se lamentando. Esther estava dentro do palácio, era a rainha. Ele disse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Entende o que Mordecai está dizendo a Esther? Em outras palavras, olha, Esther, você foi colocada aí porque Deus quer dar livramento para o povo. Então não se omita aquilo que o Senhor tem confiado para você, honre, porque nós não temos méritos nenhum. O maior propósito na vida nossa de Deus, nós não podemos cumprir. O maior propósito tem que vir o próprio Deus, Deus Filho, para cumprir, porque nós não temos condições de cumprir com o propósito divino, a não ser que o Senhor nos ajude. Nós temos que honrar. Então, quando eu recebo um cargo na igreja, desses que nós recebemos aí, fomos nomeados, departamentos, ministérios, olha, nós não temos condição nenhuma de desenvolver-nos perante o Senhor pelas nossas próprias forças. Mas se Deus tem nos colocado lá e tem nos capacitado, é para que nós honremos. Nós fizemos votos diante do Senhor. Esther não foi colocada lá por acaso. Mordecai diz no final do versículo 14: quem sabe se para conjuntura como esta de libertar os judeus foi que o Senhor te levou como rainha. E ele diz para ela: olha, não pensa que se você não se levantar para libertar, para promover o libertamento do povo, porque ela tinha mais proximidade com o rei. Não pense que se você não levantar, Deus não levanta outro. Levanta. Porque uma coisa nós precisamos aprender: nós não somos insubstituíveis. Algumas pessoas na igreja pensam que são insubstituíveis. Se ela não fizer, então a igreja vai sofrer. Não, o Senhor vai levantar outro no seu lugar. Mas Mordecai disse: não imagines, versículo 13, que por estares na casa do rei, só tu escaparás dos judeus. Porque se te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Deus vai levantar outro para socorro e livramento do povo dele. Mas tu e tua casa e teu pai perecereis. Irmãos, não vamos brincar com votos que fizemos, com ministérios, departamentos que consagramos nossas vidas perante o Senhor. Nós não somos insubstituíveis. O Senhor coloca outro e levanta o povo dele. Mas você e sua casa perecerão. É por isso que 2014 para muitos, ou 2013, foi tristeza. E 2014 para muitos não vai ser um ano bom, a não ser se nós honrarmos o lugar que Deus nos confiou, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Eu volto a dizer, nós não temos condição nenhuma de fazer nada. Aliás, o propósito maior teve que ser enviado o próprio Deus para cumprir na terra, porque nós somos imperfeitos, falhos, pecadores. Mas em Jesus, que não sejamos substituídos, que possamos honrar e assim fazermos banquetes, alegria, ceiarmos juntos em 2014, cheio de alegria, cheio de vitória, cheio de conquista, como Esther e Mordecai tiveram aqui com o seu povo. Além de se humilhar, é preciso honrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. É muito que Deus tem feito por nós. Você não tem noção da grandeza que é cada ministério, cada departamento que Deus te honra, porque nós não temos condições. É só por Deus mesmo. Pense nisso, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Eu quero ler o texto para a igreja também. Muitos têm menosprezado isso, cargos, departamentos, aquilo que Deus tem honrado. Mordecai diz a Esther: olha, será que Deus nos colocou lá para isso, para livrar o povo? Então não seja omissa, honre aquilo que Deus está te confiando, Ele vai cobrar. Lembra de Moisés?
finalzinho foi substituído por Josué. Que nós sejamos assim. Mateus, enquanto o louvor vem aqui à frente, Mateus capítulo 25, parábola dos talentos. Olha lá o que é dito no versículo 29. Vamos ficar em pé e lermos juntos novamente. Depois nós vamos cantar um cântico que tem a ver com isso. Entregar nossa vida ao Senhor realmente, para que Ele faça e Ele nos honre aquilo que tem confiado a nós. Mateus 25, 29, vamos ler juntos? Porque a todo o que se tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tenha um 2014 abençoado, cheio de banquetes, cheio de alegria, honrando, escreve aí, honrando o que Deus tem confiado na sua vida. Vamos cantar esse cântico? Entregue a sua vida como oferta ao Senhor. É a honra para aquele que tem confiado no Senhor. O Senhor me obedecer. Faça um voto a Deus. Oferta de amor e sacrifício. Amém. Nós, nessa hora, Pai, colocamos as nossas vidas perante o Teu altar. Sim, Pai. Para que a Sua vontade, Pai, seja feita nas nossas vidas. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos, Pai, o nosso coração a Ti, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos anseios, Pai, para que o Senhor venha trabalhar, arrancar do nosso coração a nossa vontade, para que a Sua vontade ela possa operar na nossa vida. E assim, Pai, o Seu nome possa ser glorificado e Jesus possa ser exaltado. Amém. Quebranta, Pai, o nosso coração, para que nós tenhamos real, Pai amado, sentido do que é louvar o Teu nome, do que é buscar a Tua presença, do que é viver para Ti, Pai. Nós nos entregamos, Pai, nas Tuas mãos, para que a Sua vontade seja feita na nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Volta aí. Esther, capítulo 4. Humilhação, guardou? Se humilhe diante das coisas pequenas. Das grandes eu não sei que você se humilha. Você chora, lamenta, reclama. Você, em todas as situações. Levante o dia se humilhando na presença do Senhor. Ele vai te engrandecer até o final do ano. Porque dia após dia, vez após vez, ou inimigos nossos,
o próprio diabo, o próprio mundo tem se levantado contra nós, oprimindo, perseguindo. É hora de nos humilhar. Segundo, honre a Deus, honre aquilo que Deus tem confiado a você. Você tem dons, talentos, não leve isso de qualquer forma, não leve relaxadamente, como diz o profeta Jeremias. Terceiro, vida em santidade. Está lá no capítulo 4, versículos 15 e 16, diz: então disse Esther, ela responde a Mordecai agora, e respondessem a Mordecai, depois dessa chamada que Mordecai deu nela, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, é a cidade onde eles estavam, porque eles ainda não tinham retornado a Jerusalém. Alguns já haviam retornado para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Outros estavam esperando ainda e vão voltar depois para Jerusalém. É o caso de Esther e de Mordecai. Mas ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Até aí. Eu e minhas servas também jejuaremos. Irmãos, nós sabemos que é impossível vencer o maligno, é impossível vencer o mundo se não vivermos uma vida em santidade. E viver em santidade é se afastar, é ter nojo dessas coisas que são jogadas, lançadas para nós, ilícitas, perniciosas, que não agradam ao nosso Deus. Nós temos que imaginar sempre que como se Jesus estivesse conosco, lado a lado. Se não for bom para que Jesus veja, se naquele ambiente o Senhor não entraria, nós também não devemos entrar. Se os nossos objetos, ministros de louvores, televisão, objetos em casa e outros tantos, não são santificados a Deus, não são separados, porque santificar é separar para uso exclusivo do Senhor, alguma coisa está errada. O inimigo vai nos vencer, ele vai nos oprimir de tal forma, e você vai terminar 2014 reclamando talvez como 2013. Por isso o jejum é na separação das coisas terrenas. Jejuar não é apenas deixar de comer. Isso pessoas fazem jejum para emagrecer. O jejum aqui é espiritual, ouvindo a oração e leitura da palavra. Fizeram por um período, 3 dias, noite e dia, jejuando. Separação, santificação. Nós precisamos santificar nossa vida, separar definitivamente do mundo. Tem coisas que não são negociáveis. Muitas das coisas que o mundo apresenta para nós não podemos negociar e deixar entrar dentro de casa, dentro da vida. Enquanto estiver entrando, entenda, irmão, em nome de Jesus, é a Bíblia que te diz: você vai ser fracassado, você vai cair, vai ser frustrado e vai reclamar, e vai chegar no final de 2014, no mês de Adar, no nosso dezembro aqui, e você vai falar: o ano novo que me desejaram lá no grupo não foi tão bom assim, não foi tão ano novo bom assim, foi isso. Mas Deus quer te dar um banquete. Deus quer que você faça a festa do Purim que eles fizeram lá, com alegria, com festa. Por isso é preciso pensar bastante e não magoar, não entristecer o Espírito, porque nós agora temos o Espírito Santo de Deus. Eu não estou pedindo que você jejuar simplesmente 3 dias e 3 noites, mas faça algo que promova santidade na sua vida. Vida de oração, vida de leitura, vida de jejum e vida de afastamento das coisas perniciosas desse mundo. Que você sabe que é lícita, que você sabe que não convém, mas ora está caindo e se levantando, caindo e se levantando. O Espírito Santo de Deus que habita em você está muito triste, muito magoado. Ele não vai se alegrar por você. Lá em 1 Tessalonicenses, abra só o livro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Equipe de louvor, vem para frente. Você vê aí? No texto você vê, está combinando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Uma frasezinha.
3 palavras, ou 4, simplesinho, mas que tem muito significado se você é crente em Jesus. Se você sabe que tem o Espírito Santo dentro de você. Vamos ver juntos? Não apagueis o Espírito. Eu poderia ler, não entristeçais o Espírito. Não desligue a chama do Espírito que tem em você, se apropriando mais das coisas desse mundo que das coisas de Deus. Só um detalhe. Veja que esse jejum era feito por todos. Por todo o povo que estava em Suzã, mas Esther também, dentro do palácio orou e as servas vão fazer. Isso mostra comunhão. E a santidade depende da igreja também. Porque nós nos edificamos uns aos outros, nós somos o corpo de Cristo. Não tem como você se santificar sozinho. Você precisa de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. Então você precisa da igreja. Por isso nós precisamos se unir, nós vamos estar juntos, santificando as nossas vidas. Vamos ficar em pé e cantar esse cântico. Que nos leva a colocar nossas vidas em santidade com Deus, ser amigo de Deus, participar daquilo que agrada o Espírito, alegrar ao Senhor das nossas vidas. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do céu. Só quem tem comunhão, só quem santifica a sua vida, é a paz do coração. Viver sempre em comunhão, e assim ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim Igreja, pode se sentar. Eu quero encerrar a mensagem de hoje tratando de um último aspecto para você ser feliz ou para você ter um feliz ano novo. Vamos chegar lá em dezembro, não se esqueça. Você vai olhar para trás e vai ver onde você anotou aí. Se você não anotou, você está perdido. Vai ter que colar de algum irmão depois. Porque não sou eu que estou passando os passos, é a Bíblia que está passando. A não ser que você não queira ser feliz. A não ser que você queira chegar em 2014 em dezembro lamentando-se, frustrado. E muitas vezes brigando com Deus como se Deus fosse o culpado de tantas desgraças que acontecem na nossa vida. Mas você que está acompanhando a palavra de Deus, depois de nos humilharmos perante Deus, reconhecemos que tudo Ele é grande, só Ele pode agir, nas pequenas coisas também. Depois de honrarmos aquilo que Deus tem confiado a nós, sabendo que nós não temos mérito nenhum, capacidade nenhuma. Depois de Se humilhar. Vida e santidade, não apague o Espírito que está em você.
depois de santificar, reconhecer que eu tenho que me afastar das coisas dessa vida, definitivamente, aquilo que não agrada a Deus. Imagine o Senhor caminhando do seu lado. Por último, eu preciso ter coragem. O que falta a muitas pessoas é coragem. Tá bom? Final do versículo 16. Veja o que Esther diz. Depois irei ter com o rei, depois do jejum, depois da santidade, depois da santificação, irei ter com o rei, ainda que encontrar nele. Se perecer, perecer. Palavras bonitas, né? Na boca dos outros. Mas tem que ser bonita na nossa boca também. Irmãos, ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser anunciado, sem que o rei permitisse, nem mesmo a mulher dele. Por isso ela diz aqui, ainda que é contra a lei que eu vá, tem que marcar, tem que agendar uma data para o rei receber. Mas enquanto isso, o inimigo está assomando o povo de Deus. Os judeus, alguns estão morrendo. Veja lá, eles estão em luta no versículo 3 do capítulo 4. Enquanto isso, Esther se enche de coragem e diz como os apóstolos perante o Sinédrio, lá em Atos 5, quando eles disseram: importa obedecer a Deus e aos homens. É preciso ter coragem para lutar contra esse mundo, meus irmãos, para guerrear. Às vezes nós somos muito covardes, não é mesmo? E achamos que Deus está no controle, deixa eu ficar quietinho na minha. Nessa luta eu não quero entrar, não. Há momentos que nós vamos precisar lutar bastante. Engana-se aqueles que entendem por falsos pregadores, que nós não teremos lutas batalhas, certamente teremos. E temos que ter muita coragem de servir ao Senhor. Se eu sou mandado lá no meu trabalho a fazer coisas que diante do Senhor não são coerentes, não são corretas, eu tenho que ter coragem de não fazer. Se lá em casa eu estou sendo obrigado a fazer alguma coisa que vai contra o povo de Deus, eu tenho que ter coragem de me levantar e dizer: eu não vou fazer isso porque é contra Deus. E se eu perecer, pereci, mas vou honrando o nome do meu Deus. Mas Deus há de dar vitória. Deus sempre dá vitória para esses corajosos. Deus vai Esther aqui. Se perecer ou se merecer a morte, pereci e morri. Mas vou honrar o povo de Deus, os princípios de Deus. Quero ler com os irmãos e quero que os irmãos tenham bastante coragem no ano de 2014. Humilhação, honra naquele que Deus tem te confiado, santidade e coragem. Guarde isso, meu irmão. Bastante coragem. Pois quem honra a Deus, assim como Esther fez, dizendo: se eu obedecer, pereci, Deus dá a vitória. Amém? Amém. Lembram dos amigos de Daniel? Vamos ficar em pé e ler então Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel, capítulo 3. Versículos 17 e 18. Eles estavam para ser lançados de pé. Eles estavam para ser lançados na fornalha, por não adorarem a outros deuses, por não servirem ou não se prostrarem diante da imagem de Nabucodonosor. Era idolatria. E aqui nos dias de Esther, Amã disse que era para todo mundo se curvar perante ele. E Mordecai disse: eu não me curvo perante ele, a ninguém, a não ser perante meu Deus. Porque o se curvar e o se prostrar era sinal de adoração. E a mãe exigiu isso do povo.
E o rei, sem saber, deu essa liberdade. E Mordecai e o povo judeu jamais se curvaram, senão perante o seu Deus. Não se curve perante o mundo. Não aceite, resista. Lute com perseverança perante o Senhor. Você vai ter vitória. Você não vai precisar dizer se pereceu e pereci. Deus vai te dar vitória antes, porque ele é o nosso comandante. Ele vai na batalha conosco. Veja lá, Daniel 3, vamos ler juntos. O mesmo aconteceu aqui. Para você ver que não foi só com Esther. Daniel 3, 17, 18. Vamos lá? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não adore, não se prostre a nada que não vem da Bíblia, nada que não vem do Senhor. Resista, luta. O Senhor é contigo. Ele é o nosso comandante, é o nosso general. Vamos louvar o nosso Deus?